O Vermelho e o Negro de Stendhal. Essa é uma edição da editora Martin Claret, com tradução de Herculano Vilas Boas. Eu havia terminado de ler Guerra e Paz do Tolstói e senti uma vontade de ler um livro que tratasse da restauração francesa. E já tinha lido em algum lugar que o Tolstói tinha um grande interesse em Stendhal. Então eu me lembrei que aqui em casa eu tinha esse livro, O Vermelho e o Negro. Comecei a ler nessa edição, mas eu achei que a tradução não estava muito boa. Então eu adquiri essa outra edição da Martin Claret, que inclusive é muito bonita a capa, né? Aqui na lombada as costuras são aparentes, é muito interessante, com as linhas em vermelho e preto. E então eu li nessa edição da Martin Claret. O título do livro, Vermelho e Negro, esse é um livro, gente, muito conhecido, muito falado, e várias pessoas vão dizer que esse título, O Vermelho e o Negro, tem relação com o traje dos soldados franceses e com o traje utilizado pelos padres, pelos sacerdotes, né? O traje vermelho e o traje negro. Há também quem diga que o vermelho tem relação com a paixão, com o amor, e o negro também com a batina. Eu, eu concordo, obviamente, mas eu fico pensando também que esse vermelho tem a ver com Napoleão Bonaparte, porque Napoleão, nas imagens que nós temos dele, ele se apresenta enquanto um sujeito meio rosáceo, avermelhado, com a pele um pouco avermelhada, os cabelos também castanhos avermelhados. E o personagem principal dessa história, que se chama Julien Sorel, esse rapaz é um rapaz de cabelos negros. Então eu às vezes costumo pensar que esse vermelho faz referência ao Napoleão Bonaparte e o negro faz referência a Julien Sorel, porque na verdade essa história é a história de Julien Sorel, que era um grande admirador de Napoleão Bonaparte. Praticamente tudo que ele fazia na vida dele, ele fazia tendo em vista copiar, né, reproduzir as posturas de Napoleão, as experiências de Napoleão Bonaparte. Pois bem, então depois que eu terminei de ler Guerra e Paz, eu quis ler um livro sobre a restauração e então me dediquei a essa leitura. Não foi uma leitura fácil, não foi uma leitura que me encantou muito, mas eu prossegui e dei conta dela, né? Muito por conta da própria escrita, da tradução, não sei. Eu vou ler aqui uma frase para poder explicar o que eu quero dizer. Vou ler a frase. Uma das. Sua loucura imaginava fazê-lo revoltar-se para salvar Julián. A senhorita Della Mole achava andar vestida simplesmente. Então tem umas frases que, não sei, me parece, não sei se é um problema de revisão, de tradução, mas eu fiquei um pouco incomodada no decorrer de toda a história com essas frases que para mim não tinham sentido nenhum. Mas prossegui e enfrentei a leitura. Agora que eu terminei esse, eu pretendo ler um livro que trata da continuidade desses movimentos que se deram na França no início do século XIX, e já estou aqui com Os Miseráveis, né, do Victor Hugo, que vai abordar justamente as revoluções de 1830, porque esse livro aqui, O Vermelho e o Negro, esse aqui eu vou começar a ler ainda, tá, gente? O Vermelho e o Negro, ele foi escrito antes da Revolução de 1830, que é a revolução conhecida como os Dias Gloriosos ou Segunda Revolução Francesa. Então esse livro, ele não aborda necessariamente a Revolução de 30, mas a gente vai conhecer alguns movimentos que se dão ali e que vão conduzir a essa revolução. É um livro que você pode ler como um romance, mas é bom que você conheça um pouco sobre o que acontecia na França nesse momento.
tanto no meio político quanto no religioso, porque há muitas questões políticas e teológicas que envolvem esse livro, que ajudam a tecer a história. Então, compreender um pouco sobre isso é importante, até mesmo porque nessa época, eu acho que essa história ela se passa assim em 1827, 28, não está muito claro. É antes de 1830, mas é por ali. Nessa época, o que já tinha acontecido? O Napoleão já tinha sido deportado, né, já tinha perdido a Batalha de Waterloo, já tinha invadido a Rússia, já tinha, né, voltado de lá há muito tempo. E essa história, ela acontece num período no qual falar sobre Napoleão, idolatrar Napoleão era quase que um crime, a pessoa podia ser presa, né? Então é importante a gente ter conhecimento disso para a gente entender um pouco sobre esse personagem, Julian Sorel. Quem é esse Julian Sorel? Ele é um rapaz de uma família burguesa, né? Mas não é uma alta burguesia. O pai dele era carpinteiro, era proprietário de terras, e tanto o pai quanto os irmãos trabalhavam com serviço braçal, né, com a madeira. E esse rapaz, Julian, ele não tinha muita aptidão para esse trabalho braçal. Ele, desde pequeno, ele foi agraciado com a proteção de um padre que o educou e o ensinou latim, e ele sabia a Bíblia de cor em latim. Então, a partir desses dotes dele, dotes no sentido de que ele era capaz de reproduzir, de memorizar trechos de livros, trechos bíblicos, ele começa a chamar alguma atenção e ele é convidado a trabalhar como preceptor na casa do prefeito da cidade. Que cidade é essa? Uma cidade fictícia chamada Verrières. Essa cidade de Verrières, Verrières significa telhado de vidro. Não é à toa, né, que o Stendhal colocou esse título, esse nome na cidade. Nessa cidadezinha, esse prefeito, chamado Senhor de Renault, o Senhor de Renault, ele era um cara assim, grosseirão, mal educado, ambicioso, ele era muito prepotente, e quando ele leva o Julian Sorel para ser preceptor de seus filhos, ele não está nem um pouco interessado na educação dos filhos, ele quer mesmo obter uma marca de distinção, porque ter um preceptor em casa era um negócio chique, né? Então, como ele tinha lá um adversário chamado Valenor, que era diretor do asilo, que era uma outra bisca, aliás, os homens dessa história são horrendos, né? Então, ele queria ter esse preceptor tão somente para que ele conseguisse essa marca de distinção em casa. E ele achava que o Valenor queria também que o Julian Sorel fosse preceptor de seus filhos, mas é uma série de equívocos, né? Porque, na verdade, o Valenor era de olho na mulher do senhor de Renault, do prefeito. Ele não queria o preceptor, ele queria a mulher dele. Então, o prefeito contrata o Julian vai para a casa dele, começa a trabalhar lá. E o Julian, como eu disse a vocês, isso é uma marca muito importante. A educação dele foi fundada na memorização, na decoreba, né? Ele nunca foi orientado e educado para criar, para produzir, e sim para reproduzir. Então, o livro todo, o Julian, ele não pensa, ele não interpreta, ele não avalia, ele não tem princípios, ele não tem uma pauta, ele não tem nada. Ele simplesmente, ele vive segundo a ocasião. Ele não faz planos, porque ele não consegue pensar. As coisas vão acontecendo, as oportunidades vão surgindo e ele vai embarcando e ele vai ascendendo socialmente numa escalada, né, bem modesta, mas ele vai ascendendo socialmente. Então ele se instala na casa do prefeito e ali ele vai encontrar a senhora de Renault, que é a esposa do prefeito, que é uma mulher muito bonita, 10 anos mais velha que ele.
ela estudou numa escola de freiras, e ela, aqui o Stendhal diz o seguinte, que ela, tudo que ela aprendeu nesse convento, ela tratou de esquecer, mas não colocou nada no lugar. Ou seja, era uma mulher que não primava por sua educação, né? Ela era muito ingênua e ela não dependia da fortuna do marido, porque ela era herdeira de uma tia muito rica que ainda estava viva. Então, o senhor de Renault, o prefeito, ele também não tinha amores pela esposa, ele tinha muito interesse, na verdade, pela herança que ela iria receber futuramente. Bom, então o Julian fica ali na casa do senhor Renault e ele começa um dia eles tinham o costume de sentar no jardim à noite, na escuridão, para conversar, para tomar uma fresca. E um dia ele olha para o braço da senhora de Renault, que estava ao lado dele, olha para a mão dela e se arrisca a pegar a mão da senhora de Renault. E aí eles ficam naquele jogo de pega na mão, solta a mão e depois no outro dia pega de novo. Na verdade, o que estava acontecendo ali? A senhora de Renault, para ela estava sendo seduzida por um rapaz muito belo, porque o Julien era um rapaz muito bonito. Para ela estava sendo seduzida, ela estava pela primeira vez suspirando de amor por alguém, né? Porque ela nunca tinha sentido amor, ela nem sabia o que era isso. Para ele, era somente uma conquista. Como eu disse a vocês, a grande figura, né, que o Julian admirava era Napoleão Bonaparte. Então, segurar na mão da senhora de Renault era como se fosse uma batalha que ele tivesse vencido. Ele segurou na mão dela, né, na mão da mulher do prefeito, né, então ele venceu a batalha. Ele não tinha nenhum interesse nela, não queria seduzi-la, nada disso. Era apenas uma conquista. Ele trabalhava em termos de conquistas, aproveitando a ocasião. Então, quando aquela mão apareceu ali, né, ele olhou para a mão e pegou. E por que ele olhou para a mão? Ele olhou para a mão, e isso vai acontecer várias vezes no livro, porque o Julian, ele era filho, né, de uma família pequeno burguesa, e a família dele toda era de trabalhadores braçais. Então, os braços das mulheres e as mãos das mulheres chamavam muita atenção de Julian, que eram muito diferentes dos braços que ele conhecia, braços fortes, né, queimados do sol, né, musculosos. Então, quando ele via aquelas mulheres com aqueles braços fininhos, lânguidos, branquinhos, ele ficava assim olhando para aquilo, né? E ele meio que queria pegar para conquistar. Ele não estava apaixonado, nada disso. Bom, então o Julian e a senhora de Renault começam ali um romance, né, que para ela é uma paixão, um amor inaugural, e para ele é só uma conquista. Mas aos poucos ele vai se afeiçoando a ela. Até que um dia, uma criada chamada Elisa, que estava apaixonada por ele também, descobre tudo e conta para o Valenod, né, o adversário lá do marido dela, sobre o romance. E esse Valenod escreve uma carta anônima contando, né, do trelelê dos dois, e o Julian tem que sair dali. O tal padre que o havia educado ajuda o Julian a fugir, e ele vai para um seminário na cidade de Besançon. Ele vai para esse seminário e ele passa um tempo lá, né, para se tornar estudando, para se tornar padre. E nesse seminário ele não consegue fazer amigos. Ele tem um problema sério mesmo para se relacionar socialmente, né, o Julian. Como eu disse para vocês, é sobre essa marca da repetição. Como ele não ele só memoriza, ele só copia, eu acho que ele não consegue travar conversações sociais com as pessoas, né? E ali ele fica nesse seminário, até que um dia, por um acaso também, mais uma ocasião, mais algo inesperado que não foi planejado por ele, o que acontece? Havia um marquês de la Mole, um sujeito muito rico, morava lá em Paris,
Esse marquês, ele estava lá com uma demanda de terras, alguma coisa assim, com um padre lá do lugar, dessa cidade de Besançon, e o padre do seminário ajuda esse cara, esse Delamole. Em retribuição, esse marquês oferece a esse padre o cargo de secretário dele, lá em Paris. E esse padre declina dessa oferta e passa o cargo para quem? Para Julian. Julian, então, segue para Paris, vai morar em Paris, na casa desse senhor, desse marquês de La Mole. Quando ele chega lá, ele começa a trabalhar e o serviço dele é fazer o quê? É escrever cartas, mas não de sua autoria, né? Não tem nada de autoral em Julian, ele só reproduz. Então o Marquês coloca lá os pontos, as pontuações, e o Julian escreve para ele. Enfim, trabalho de secretário. Nessa casa, quem mora nessa casa? A Marquesa, um filho e uma filha, claro, né? A Matilde. Essa Matilde, gente, ela é muito assim, ela é muito bonita, ela é a moça mais bonita de Paris, o melhor partido de Paris. Vários homens querem se casar com ela. E ela é muito fútil, ela é muito dramática, ela faz um drama com tudo. E aí ela começa a se aproximar do Julian, e ela vai ver no Julian algumas qualidades que ela não encontra nos pretendentes dela. Mas ao mesmo tempo, ela não quer se entregar a ele porque ele tem uma origem social inferior à dela. Então ela seria desonrada se ela se envolvesse com ele. Mas os dois acabam se envolvendo, acabam ficando juntos, ela inclusive fica grávida. E a relação dos dois é tão conturbada porque quando os dois conseguem se harmonizar afetivamente, um dos dois desiste, né? É como se tudo estiver bem, o romance não pode dar certo. Então, um deles se afasta. É mais ou menos assim. É uma crise eterna no romance dos dois. E então, o Julian, ele, em algum momento, ele conhece um russo. Deixa eu achar aqui o nome do russo. Ele conhece um russo. Não vou achar o nome dele. Ah, tá. É um príncipe russo, Korazov. E ele fica muito amigo desse Korazov. Por quê? Porque o Korazov, ele, né, é um príncipe russo e ele defende a revolução, defende a república, e ele vê esses traços no Julian, embora eu não veja. Mas eles ficam amigos e o príncipe russo Korazov entrega a ele 53 cartas de amor. Esse príncipe tem um baú de cartas de amor para todos os tipos de mulheres. Entrega pro Julian e diz para ele assim, olha, para você conquistar de vez essa senhorita Matilde, você precisa provocar ciúmes nela. Então, comece a cortejar outra mulher. Quem é essa outra mulher? É a Marechala, é o título dela. É uma outra mulher e o Julian começa a cortejar essa mulher e mandar 2 cartas de amor por dia. Essas cartas ele copia. Ele é um copista, gente, ele só reproduz. Inclusive, ele chega a dizer alguma coisa assim, prefiro ser moído no almofariz a compor 3 frases. Ele prefere morrer do que ter que escrever de uma forma autoral 3 frases de amor. Ele copia as cartas de amor e manda para Marechala e tal. E quando a Matilde vê que ele está cortejando outra mulher, ela se enche de ciúmes e se enche de amor por ele e tal, e desmaia aos pés dele, né? E eles resolvem ficar juntos. O pai da Matilde descobre, né, que ela está grávida, né? E o grande obstáculo é a origem social do Julian. Como que ele vai entregar a filha dele para um Zé Ninguém, né? Só que nesse ínterim, o que acontece? O Julian está num certo bar, num lugar, ele se envolve lá num conflitozinho e o cara
chama o Julian para um duelo. Eles duelam e tal. Depois do duelo, o cara descobre que o Julian era um pé rapado. E ele pensa assim, né? Porque ele era um nobre, o cara que duelou com o Julian. Ele pensa, se as pessoas souberem que eu duelei com um pé rapado, eu vou ser desonrado. Então ele confere um título, né, de nobreza ao Julian. O Marquês de la Mole, o pai da Matilde, aceita aquilo, né? Porque aí a filha dele não vai ter o sobrenome Sorré, mas ela vai ter um título de nobreza. E ele resolve dar terras e renda para os dois ficarem juntos, terem um filho deles, e aí parece que vai ficar tudo bem, né? Só que não. O que que acontece? A senhora de Renault, lá da cidade de Verrières, a primeira que ele seduziu, ela manda uma carta anônima, o mesmo que fizeram com ela, ela faz com o outro, né? Ela manda uma carta anônima dizendo que o Julian era um safado, que ele só fica seduzindo mulheres e tal. E aí o Marquês de la Mole briga com Julian, Julian foge e volta lá na cidade de Verrières e dá 2 tiros na senhora de Renault. Ela está dentro da igreja, ele dá 2 tiros nela, atira 2 vezes, ela está de costas, né? Mas ela não morre, mas ele é preso. Ele é preso, julgado, condenado à morte na guilhotina. E aí a gente começa um drama, por quê? Porque ele vai para a prisão e tanto a Matilde, né, que está grávida dele, né, a moça lá de Paris, quanto a senhora de Renault, que na verdade o nome dela é Louise, as duas começam a visitá-lo diariamente, a subornar os guardas, a escrever cartas para contatos importantes para tentar libertar o Julian da prisão, mas nada tem resultado, né? Ele é guilhotinado mesmo, né? E antes disso ele diz para Matilde entregar o filho deles para Louise criar, para ela se casar com outro homem e entregar o filho deles. Então é um dramalhão, né, que eles aprontam ali, e ele é guilhotinado. A Matilde, eu disse para vocês, né, ela é dramática, ela pega a cabeça dele, leva no cortejo dentro da carruagem no colo, a cabeça do Julian, né, para enterrar, né, e é isso. Então, eu já vi algumas pessoas falando que o Julian Sorré é um cara ambicioso. Eu não vejo assim. O Julian Sorré, como eu disse no início, o que fundamenta a formação dele, a educação dele, é a cópia. Ele é um copista. Ele aprendeu a memorizar. Ele sabia a Bíblia de cor, em latim. Então, era como se ele fosse assim um animalzinho adestrado que nas reuniões sociais ele fizesse sucesso. As pessoas pediam, recite o trecho tal da Bíblia, ele recitava. Recite o trecho tal do livro tal, ele recitava. Ele não era capaz de produzir por si só um ato inaugural, ele não era capaz de escrever, ele não era capaz de pensar, de analisar, de interpretar. Essas 2 mulheres que ele seduziu, ele não estava apaixonado por elas. Tratava-se de uma conquista, ele precisava vencer aquela batalha, a batalha da conquista. E assim que ele vencia, ele perdia o interesse completamente, né? Vou dar um exemplo para a gente entender um pouco melhor essa questão do Julian como uma pessoa que é incapaz de pensar por si só. Como eu disse a vocês, nessa época da restauração, o que estava acontecendo na França? O Napoleão, né, já tinha saído de cena e nessa época da restauração era o retorno do absolutismo, ou seja, a monarquia absolutista estava de volta, ela tinha caído lá na Revolução Francesa e ali ela estava voltando, né, com o rei Luís XVIII, depois com o rei Carlos X. E o Luís XVIII era da família Bourbon, a mesma que caiu lá na Revolução Francesa. Então eles estavam de volta, né? A restauração. E aí havia, nesse momento, vários grupos que estavam ali disputando no campo político, né? Havia ali os ultrarrealistas que queriam o retorno do absolutismo mesmo, o retorno dos Bourbon.
Havia os bonapartistas que queriam que voltassem com Napoleão Bonaparte ou seus descendentes, né? E depois isso acontece lá na frente, o sobrinho dele, né? Com o, o golpe do 18 de Brumário. E também havia os radicais, que eram os revolucionários liberais, que eram contrários à família Bourbon. Então esse era o campo político nesse momento, não somente entre os sujeitos políticos, mas também dentro do clero, porque dentro do clero havia os jansenistas e os jesuítas. Os jansenistas eram aqueles que acreditavam que tudo estava predestinado por Deus, e eles apoiavam o movimento liberal. E os jesuítas acreditavam que o homem tinha livre-arbítrio, então, e eles apoiavam os monarquistas. E havia uma disputa muito grande também ali dentro do clero. Então, o livro o tempo todo vai trazer desse embate, dessa luta de uns contra os outros, nesse campo teológico, nesse campo político, tá? E aí tem um momento em que a nobreza e o clero se unem, a alta burguesia, não era a nobreza, a alta burguesia e o clero se unem para propor um movimento para censurar a imprensa, né, para trazer o voto censitário, que é o voto no qual somente as pessoas da alta burguesia ou da nobreza pudessem votar. Enfim, eles queriam o fim do absolutismo, mas eles queriam uma monarquia constitucionalista, alguma coisa assim. E então, o que eles fazem? Eles começam a fazer reuniões secretas. E o Marquês de la Mole leva o Julian, que é secretário dele, para essa reunião, mas não explica nada para ele o que é, e também Julian não pergunta e não quer saber, não entende o que está acontecendo. E o papel do Julian nessa reunião era fazer a ata da reunião. E depois da reunião, ele recebe uma incumbência. Ele precisa memorizar a ata e ele é mandado numa viagem até um determinado sujeito, diante do qual ele precisa recitar a ata, porque a ata não pode seguir escrita, porque ele vai ser interceptado. E foi interceptado. As pessoas reviram as bagagens dele em busca da ata. Então, eles usam esse talento do Julian de memorizar, para que ele leve a ata memorizada e recite diante de um duque. Aqui no livro só fala que é diante de um duque, mas a gente vai entender, depois eu fui ver um pouco da história, e eu fui ver que é o duque Luiz Felipe, que depois se torna o rei, né, o rei cidadão. E o Julian, ou seja, ele vai fazer uma coisa contrária aos preceitos que a gente acha que ele tinha, né? Porque ele era um bonapartista, né? Ele era um admirador de Napoleão Bonaparte. Por quê? Por um posicionamento político que ele tinha? Não. Porque ele se identificava com o Napoleão, porque o Napoleão teve a mesma origem que a dele. Ele era um sujeito pobre, que ascendeu, que cresceu, né? Enfim, então, eu não sei se ele era ambicioso, porque a pessoa ambiciosa, ela acho que ela planeja, né? Ela cria estratégias, ela se movimenta. O Julian não, o Julian ia, né, conforme as circunstâncias se mostravam para ele, e ele aproveitava cada uma delas, mas ele era um sujeito incapaz de pensar, incapaz de produzir algo autoral, incapaz de manifestar-se criticamente. Ele simplesmente copiava. Ele copiou a prática de sedução, né, das duas mulheres, ele copiou as cartas de amor, ele memorizou a Bíblia para recitar. Então ele ele passa essa história inteira nessa prática de reprodução. Bom, esse é o livro O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Eu recomendo a vocês. Não é um livro realmente que me encantou, né? Eu demorei muito para ler, né? Acho que como eu disse a vocês, não sei se é a tradução ou não sei. Mas recomendo a vocês, quem se interessar por esse período da França, período da Restauração,
é uma ótima dica.